pessoal. Aqui é Soro Ignis. 93 a todos e todas. Eu e a Soro Vibetir gravamos um bate-papo com a antropóloga e pesquisadora Beatriz Parisi. A Beatriz é formada e cursa mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente investiga a relação entre o corpo e o ritual nas práticas mágicas. Acompanhe. Pode começar, Soro. Bom, Bia, a gente chamou para poder fazer uma pequena entrevista, mas na verdade é um bate-papo, né, Soro? A gente quer mesmo te ouvir sobre sua pesquisa. A gente gosta muito do seu trabalho, inclusive por você ser mulher, né, e estar nessa representatividade aí no meio mágico, mesmo não fazendo parte dele, mas falando de nós, falando de Babylon, falando de Telemann. A gente queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa, do porquê Telemann, o que te inspirou nessa linha de pesquisa. Sim, primeiro, boa tarde para vocês, boa tarde para quem está assistindo. Eu queria agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz de receber. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Para mim, a minha pesquisa, um dos pilares é o diálogo, então todos esses espaços que a gente pode conversar, para mim, são muito legais, tanto para eu expor minha pesquisa, quanto para vocês conversarem comigo e a gente ter um relacionamento mais profundo, porque eu não acredito que a pesquisa seja simplesmente objetos e pesquisador. Vocês não são objetos, vocês são pessoas, vocês são sujeitos que pensam, que falam, que comem, que refletem sobre o mundo. Então, assim, eu preciso entender vocês, estar com vocês, então para mim é uma honra estar aqui. Bom, como as meninas falaram, eu sou formada em Ciências Sociais, eu sou antropóloga, e eu atualmente estou fazendo mestrado na área de Ciências Sociais na Unifesp, que é em São Paulo, e o meu projeto de pesquisa versa sobre a construção do corpo mediante o ritual nas práticas mágicas do esoterismo do século XX. Eu uso como estudo de caso a missa gnóstica telêmica, né, que é um dos principais ritos de Telemann, e é o único que eu posso participar, que ele é público, né? Então, como eu faço antropologia e o trabalho de campo é muito importante, eu acredito que para eu conseguir acompanhar vocês e não ficar só na leitura do rito em si, tipo, eu não vi o rito, eu acredito que a missa gnóstica foi uma escolha, né? Mas nesse percurso, né, eu pesquiso Telemann desde a graduação, desde a iniciação científica, que eu comecei em 2018, então são alguns anos já pesquisando. E o que me incentivou a pesquisar Telemann é que, assim, foi um momento bem aleatório da minha vida, eu estava numa aula de graduação de antropologia, provavelmente vocês não vão saber quem é, mas o principal expoente da antropologia que fez a antropologia como ciência mais estabelecida foi o Lévi-Strauss, que era um antropólogo estruturalista francês. E eu estava numa aula estudando sobre totemismo e ninguém estava entendendo nada. E eu estava lendo o Renascer da Magia do Kenneth Grant, e aí aquilo me deu um estalo, assim, tipo um tum, assim. Eu falei assim, gente, olha isso aqui, eu podia pensar um negócio aqui e tal. Só que eu fui pesquisar e eu percebi que não se tinha quase pesquisas em esoterismo e principalmente sobre ocultismo no Brasil, inclusive na antropologia. E eu percebi ao longo da minha trajetória intelectual que o esoterismo é muito mal visto na academia. É visto como algo menor, como um bando de gente tonta que não faz nada da cabeça, fica se drogando, sabe? Então, assim, é totalmente uma má concepção, né? E aí eu falei, pô, eu vou estudar isso aqui, né? Mas até hoje minha orientadora não vai muito com a cara do que eu estudo. Mas assim, o meu interesse em Telemann sempre foi intelectual, né? Eu não sou praticante de magia, é importante dizer isso. Então, assim, eu comecei a conhecer o pessoal da magia por conta da minha pesquisa.
e de ir atrás. E eu sempre li sobre o assunto, eu sempre fui interessada em mitologia, em esoterismo e tal, mas numa viés mais mitológico, de entender como essas coisas funcionam, do que necessariamente de praticar. Então, meu interesse por Telema vem aí, né? E agora tô seguindo nesse rumo de pensar corpo, pensar rito, e a missa gnóstica me parece muito profícua nesse sentido. Não sei se eu respondi a questão. Sim, sim, sim. Você tem um artigo, que por sinal é muito bom, depois a gente vai deixar no link, né, para quem quiser conhecer, e que um dos focos, né, da sua pesquisa é estudar a relevância do corpo dentro da prática mágica espiritual, né? E é por isso que está dando preferência, né, como laboratório para trabalhos telêmicos, né, de caráter, como você mesmo disse, de caráter coletivo, né? Conta para a gente, assim, um pouquinho sobre essa sua percepção da missa gnóstica, né? Porque ali tem um diálogo ali presente, né, do corpo com a prática ritualística. E qual foi a sua percepção em relação a isso? Tá bom. Porque é importante para a gente essa visão imparcial, porque como a gente conhece, então meio que já está como se fosse, como já tivesse por osmose, né? Então a gente deixa de captar algumas coisas que são bem significativas. É importante, primeiro, eu quero fazer uma observação, que não é porque eu estou produzindo ciência, no sentido que a gente tem um método, uma forma de analisar, que é neutro, tá? Eu tenho as minhas parcialidades, a minha forma de ver o mundo, entendeu? A minha própria escolha metodológica é uma forma de ver o mundo, que não necessariamente implica neutralidade, isso não existe, gente. Mas eu posso oferecer algumas coisas que, do meu ponto de vista, não é do ponto de vista de vocês que são praticantes, tá? Mas eu quero dizer que eu não estou aqui nessa ideia de ciência como verdade, tá? Eu estou aqui oferecendo um ponto de vista. Eu não estou aqui para dizer, gente, é assim, acabou, olha aqui. Sim, claro. Tá? Por favor. Eu não Aquele quero jogo mesmo de pontos de vista, né? O meu ponto de vista enquanto praticante está aqui, o seu ponto de vista enquanto pesquisadora X está aqui, o ponto de vista enquanto outra pesquisadora ou outro pesquisador está ali, e assim por diante, né? Sim. Então, assim, eu vou dizer assim, eu vi a missa gnóstica, eu não consegui ver a missa gnóstica ao vivo, no sentido de ir num templo e assistir a missa gnóstica, porque quando eu ia começar a fazer campo, veio a pandemia e eu ia fazer no Rio de Janeiro, no corpo local da OTA, e não deu. Então, eu assisti algumas missas online e participei do Cyber Liber 15 da Eclésia Babylon, que foi muito legal. Então, assim, eu tenho algumas percepções, tanto do rito escrito, né? Se a gente parar para pensar, não é um rito concebido, né? Ele não é um rito, assim, que ninguém sabe qual é a origem, tipo, de onde isso veio, né? E eu acho que tem alguns pontos muito interessantes da missa gnóstica. Eu trabalho dentro do sentido de prática social, de praxis. Eu não trabalho na linha da crença, eu não vou para a linha fenomenológica, que pensa o sagrado como uma existência em si. Eu estou sempre pensando que a religião, a magia, ela se relaciona com outros campos da vida. Campo social, campo político, campo econômico, né? Então, a missa gnóstica me chama muita atenção porque eu penso uma ideia de eficácia. O que este rito faz? Tá? Para além do que necessariamente o rito ele faz alguma coisa concretamente, entende? Ele constrói mundos, ele constrói subjetividades, ele constrói corpo, entendeu?
ele não é uma coisa que fica meramente na crença das pessoas, como se fosse algo de verdade ou mentira, entende? Sim. A gente tem que pensar, quando a gente pensa magia, o problema é que muita gente pensa assim, você acredita ou não? Como se fosse uma questão de verdade ou mentira. E a questão não é essa, né? É mais uma questão de o que aquilo faz. Então, por que as pessoas praticam aquilo? Se aquilo não tem eficácia, não tem por que as pessoas praticarem aquilo, entende? Exato. Para mim, a missa gnóstica, e é muito interessante por ela recuperar uma ideia de Eucaristia, e não ela não tem um outro tipo de fórmula mágica, no sentido de que se Telema pensa uma questão anticristã, tipo, nós não gostamos do cristianismo porque ele oprime, porque a questão do pecado e a Eucaristia está ali como forma mágica, mas totalmente repensada, né? E aí, para mim, algumas coisas que me chamam a atenção. O uso do corpo, da materialidade do corpo, como veículo dessas práticas, no sentido de que, assim, em várias tradições religiosas, você tem uma fuga do corpo, apesar da prática ser corporal. É sempre o espírito, é o espírito, então a gente foge do corpo, é sempre sublimar e não aterrar, entende? Então, Sim. assim, me chamou muita atenção como Telema há uma celebração do corpo, da carne, entendeu? Do sexo, entende? Mas na sua coisa mais material, mas como que esse próprio corpo ele está sempre em transformação, né? O próprio rito, a missa, quando ela tem uma articulação entre linguagem, é uma performance, né? Ela tem uma articulação entre linguagem e ação. Você tem papéis que você cumpre, você tem certas coisas que você precisa dizer, certos instrumentos que se utilizam na missa, que eles representam alguma coisa, entende? Então, assim, é tudo muito... para mim, é tudo muito vindo para o corpo, e não esse corpo simplesmente físico, mas simbólico, que ele aporta significados. E eu acho que a missa, que para mim ela traz também uma coisa de consciência alterada, mas no sentido de uma... Não é necessariamente as pessoas loucas gritando, mas Sim. Um torpor coletivo, principalmente à medida que vai chegando a Eucaristia, e você vai vendo pela interação entre sacerdote e sacerdotisa, parece um magnetismo entre eles, uma coisa muito forte. Depois, como que aquilo meio que... Eu vi uma missa que o sacerdote estava super cansado, você via na cara dele que ele estava esgotado. Então, assim, isso é uma transformação corporal. Sim. Isso é um impacto, o que a missa faz, entendeu? E a missa transforma o corpo, entendeu? Você torna esse hino. Só abrindo um parênteses, né? E tem todo, realmente, uma relação com o processo corporal durante a relação sexual. Então, sim, mas é por isso que... E outra, você consome partes do corpo, entende? No sentido dos fluidos sexuais. É uma questão sempre transformativa, entende? A magia é corpo, porque a magia transforma, e o corpo está sempre em transformação. É isso que eu acho bonito na missa. E eu acho que aí eu me coloco, porque assim, eu tô pensando a missa, mas se vocês... Eu não sei se está no texto que eu escrevi sobre agências babilônicas, mas eu estava pensando nas reconfigurações da missa gnóstica atualmente. Se você pegar o Liber Sophia, eu assisti uma missa
É uma tecno-eucaristia que foi feita por um membro da Otto na CryptoFunk. Então, assim, que são muito voltadas para Babylon. A coisa vira de chave no sentido da uma ideia mais masculinista na missa gnóstica e se torna para Babylon, feminino centrada. Então, assim, será que o rito, a missa gnóstica continua eficaz na forma clássica? Ou a gente está tendo que ressignificar essa missa para ela ser eficaz e compreender nossos corpos e as transformações dos nossos corpos e dos nossos mundos, entende? Porque a gente faz parte do caminho iniciático tornar-se outro, tornar-se Deus, tornar-se uma pessoa outra que não a pessoa que não era iniciada, né? Eu acho que é esse processo de transformação da subjetividade, porque sujeito e corpo não estão separados, na minha concepção. Eu não acho que a gente essa concepção mecanicista, descartiana, que alma está aqui, corpo está aqui. Isso é uma separação histórica e ocidental, né, gente? Então, eu acho que a missa é muito complexa, então é difícil eu resumir aqui para vocês tudo que eu acho sobre a missa, mas a minha percepção quando eu participei é essa coisa muito bonita dessa transformação. Para mim, a missa é transformação. É isso que eu vejo. Não sei se eu respondi, gente. Desculpa, às vezes eu divago um pouco. Sim. Eu queria até fazer também outro parênteses quanto a isso. Telemann, ela é vivência. E não existe vivência sem corpo. Então, sim. Né? Então, se você não traz a filosofia para a sua vida, ela não faz sentido. Totalmente. Então, isso entra exatamente no que você falou. A gente está sempre em mutação, o tempo inteiro. E um dos processos assim, principais é o trabalho da percepção. Sim. E esse trabalho de percepção também envolve o corpo, sim, principalmente. Claro, porque é isso que nos toca. Eu acho aquilo que faz a gente... É a forma como a gente é afetado por ela. E, assim, é afetado tanto pelo humano, que está lá com a gente, comungando com a gente, quanto pelo extra-humano, Babylon, Caos, Horus, seja lá quem esteja no rito. E também, se a gente para pensar, a missa, ela mobiliza questões sociais, políticas, ela mobiliza a questão da sexualidade, a questão de como nós nos relacionamos com o corpo, a questão que eu enumero no meu trabalho, como que o sexo mobiliza muitas coisas, e a própria questão de gênero, senão não teriam reconfigurações da missa gnóstica, entendeu? Claro. Mantendo a Eucaristia. Entende? Sim. Então, assim, por isso que eu acho a missa muito louca, assim. Enfim. É um trabalho, como você falou, muito completo. Se for assim, para parar para pensar, sabe? Dentro da A, a gente não tem essa parte de magia sexual como efeito na Otto, né? Relacionada ao grau 9. O que a gente tem, essa parte da Opus, é conosco mesmo. Sabe? Então, dentro do processo, a gente vai trabalhando essa questão tanto da energia sexual quanto da própria magia sexual, que de certa forma estão sempre conectadas, sempre em prol do autoconhecimento, sabe? Em prol também dessa mudança de consciência direcionada também está relacionado ao corpo. Né? Então, tudo tudo entra o aspecto realmente do corpo. Sabe? Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas tendem a achar, isso é comum em estudos sobre esoterismo, principalmente quando psicologizam a religião, sim, que o esoterismo é individual e que, portanto, ele não tem relevância social. Todavia, foi por causa de muitos movimentos religiosos que começaram a aparecer a partir do século XIX que uma forma de corporalidade foi aparecendo, né? No sentido de uma virada para o corpo, no sentido do cuidado de si, no sentido do o corpo como aporte da subjetividade. Ele é o duplo do sujeito,
entendeu? Então, assim, não dá para excluir Telema, seja pode não ser o trabalho na Otto, mas na A, são formas coletivas porque eles dizem respeito a questões sociais. As pessoas estão se unindo desse jeito, de forma individual, ou procurando uma ordem iniciática, pode ser trabalho individual ou fraternal, por algum motivo, entende? Ele é social. E Sim. o corpo não some desse coisa. As pessoas acham que é tudo o self, a entrada para dentro, o eu, mas o eu é o corpo, é uma forma que você estabelece com o seu próprio corpo. Então, assim, e o seu corpo também é uma forma que você estabelece com a sociedade, porque ele é circundado de significados sociais. Então, é muito rico. Eu acho que é um campo muito rico, e eu acho esquisito as pessoas jogarem no lixo assim, sim, sem conhecerem. Dentro da própria Telemann mesmo, sabe? É um assunto muito pouco falado. Uhum. Porque geralmente as pessoas entendem a filosofia como algo mais intelectual. Intelectual, espiritual, e esquece um pouco da prática, da vivência. Só que sem isso não há mudança de paradigma, sabe? Então, como é que funciona? Não tem funcionalidade. Por isso que a gente tem que realmente trazer para o corpo, trazer para a vivência, como você falou, a questão da sociedade. Nós somos impactados por ela o tempo inteiro, sabe? Até o que a filosofia prega, né, dessa quebra de padrões sociais do novo Wayne. Exatamente essa influência que a sociedade tem na gente que a gente precisa quebrar. Então, também tem essa ligação. Mas a própria quebra de padrões sociais, se a gente parar para pensar, ela é uma forma de estar na sociedade também, no sentido de que o grupo religioso, ele firma valores, ele cristaliza valores. E os valores que sociais atualmente podem não ser os valores telêmicos, no sentido da sexualidade mais livre, de uma relação com o sagrado que não através do cristianismo, por exemplo, né? Sim. Mas é uma forma das pessoas se manterem em sociedade a partir de valores grupais, tendo um grupo de suporte, entende? Então, assim, é muito importante esses tipos de relação e a própria transgressão promovida por Telemann, digamos assim. Hoje pode até não ser tão escandaloso que nem era antes, mas ainda causa impacto se você fala que, Sim, olha, bastante. eu sou de uma ordem ocultista, as pessoas já te olham Muito. torto. Então, as pessoas te olham torto, ainda mais se é mulher, né? Tipo, E quê? aí a gente já entra num assunto assim, justamente para falar sobre a mulher. E aí a mulher em Telemann, né? Como que você viu assim? Você já abordou isso na sua pesquisa? Como que você vê a mulher em Telemann? A questão da objetificação, a questão das mudanças, dessas mudanças de paradigma, Telemann versus empoderamento. Como que você vê isso? Olha, lembro do colóquio do Calem que teve ano passado e que a gente se reuniu depois num Meet para conversar. E eu comecei a conversar com uma moça, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela veio me agradecer, Eu lembro que eu porque... acompanhei do início ao fim, mas eu não fiquei para o chat depois. Então, foi pelo chat, ela veio me agradecer, porque eu não tinha simplesmente posto Babylon num campo sem crítica, digamos assim, como se aquilo tivesse que ser daquele jeito e acabou. Então, assim, a questão da mulher em Telemann sempre foi muito dual para mim. Ao mesmo tempo que Babylon gera certo fascínio quando a gente olha para ela, uma mulher muito sedutora, muito dona de si, uma ideia messiânica de que ela
é uma nova postura frente à vida, né? Ela não é só uma divindade, ela é uma postura, ela é uma posicionalidade frente à vida, né? Toda essa força de Babylon, e eu paro para pensar, mas será que essa força toda cabe para todos os tipos de mulheres dentro de Telemann? No sentido de que nós não estamos pensando só em mulheres cis, a gente também pensa em mulheres trans e em pessoas não binárias, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta fechada para vocês, porque eu ainda estou me questionando isso, porque muitas pessoas conseguem repensar Babylon sempre dentro das suas práticas, personificar Babylon no sentido de trazer para o corpo, corporificar Babylon, e isso, com isso, trabalhar questões da sua própria subjetividade. Ela acaba, a relacionalidade com Babylon, uma relação com uma entidade extra-humana, cria formas de agência sobre o mundo, né? No sentido de agir sobre o mundo. E isso eu acho muito interessante na figura de Babylon, como que ao longo dos anos, apesar de Babylon ter sido uma figura muito controversa, a prostituta, a devassa, né? Ela ainda consegue criar formas de agência que não precisa necessariamente ser uma mulher que vai e fica, sei lá, num estereótipo de mulher devassa, no sentido, mas ela empodera. Mas, ao mesmo tempo, tem mulheres que não suportam esse tipo de, de postura e que acham que Babylon não as representa. E aí fica assim, como que faz, né? E também porque Babylon foi concebida por um homem, né? E grande parte das representações, das práticas discursivas sobre Babylon foram desenvolvidas por homens, principalmente as mais hegemônicas, né? Então, sim, assim, isso acaba se tornando um problema porque é a visão masculina do feminino. E também da gente essencializar o que é um feminino e o que é o contrário da Virgem Maria, sei lá, sendo, não necessariamente ela é ruim, entendeu? Mas é sempre a mulher funcionando com tropos. É o tropo da Virgem Maria que não pode mais. Aí agora é o tropo da prostituta, mas também não pode mais, que é politicamente incorreto, não empodera. Então essa questão é muito complexa. E outra, eu fico pensando em Telemann como um sistema de magia sexual e um sistema que opera uma polaridade. Só que, assim, essa polaridade, ela muitas vezes não dá conta dos entres, dessa complexidade que se tem em Telemann. Tanto em Telemann, porque Telemann se desconstrói inteira, ela é toda, né? A gente não consegue chegar num consenso, né? Assim como fora de Telemann, no mundo social, é muito complexo. Com certeza, na época do Crowley, não se punha em questão a questão dos transexuais, a questão dos não binários, porque acho que não era uma pauta social, diferentemente da questão das mulheres, porque já tinha movimento sufragista, já se tinha movimentos feministas, então, assim, o tropo que ele quer trazer como uma mulher que desafia a ordem social podia até ser relevante na época dele, mas agora a gente tem que repensar. A questão, eu acho, é que a gente não pode fechar os olhos para o que acontece em Telemann em termos de abuso sexual, em termos de mulheres que... por que a mulher tem que ficar pelada e o cara não? Assim, digo, né? Mas é uma questão ritual. Não sei, sabe? Assim, Para mim tem que ficar os dois, entendeu? Ou são os dois ou nenhum. Então, porque são relações de poder assimétricas que são muito evidenciadas no rito. E aí que eu tô falando, olha como o rito traz questões políticas, traz questões sociais, entendeu? Então, assim, eu acho que Babylon, a gente tem que entender que ela é uma figura política também.
ela significa alguma coisa, ela não é somente uma divindade, ai, ela está ali e a gente cultua o princípio feminino. Não, porque se fosse assim, várias mulheres estariam em Telema. E cadê a representatividade feminina em Telema comparada aos homens? Não tem. Porque quando eu fui pesquisar vocês, cadê as mulheres? Eu não consegui achar. E eu ficava tipo assim, gente, cadê? Onde se escondem, onde habitam? Porque assim, é muito difícil. E ao mesmo tempo, quantas mulheres não estão indo buscar a questão do sagrado feminino em outras correntes esotéricas? Por exemplo, vão para a Wicca, mas a Wicca tem uma influência de Telema gigante, mas por que não vai para Telema, vai para a Wicca? Entende? Então, assim, eu acho que Babylon é muito complexa, mas Babylon, ela tem uma dualidade muito grande. Ao mesmo tempo em que ela empodera, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, ela traz agência, ela faz com que você haja sobre o mundo você não seja agido por ele. Você se relaciona, e a relação de Babylon com as mulheres, homens, não binários, enfim, também se dá. Você também abre espaço para a relacionalidade entre mulheres. Por exemplo, o Liber Sophia, ele celebra a relacionalidade entre mulheres, né? Não é entre homem e mulher, é entre mulheres, né? A mãe e a filha. A mãe, não, é uma gravidez, Mas, enfim, eu digo, são outros tipos de relação. Então, assim, Babylon tem um potencial transformador muito grande, ele transforma mundos, ela cria mundos. Mas a gente tem que pensar dos usos políticos que é feito de Babylon. Não adianta um macho vir falar de Babylon e ele abusar sexualmente de uma moça. Ele não ter consciência da relação de poder que é posta, inclusive num formato de ordem iniciática. Você já tem uma relação de poder assimétrica. Você é o superior e eu sou inferior. Entre homens, você pode ter um tipo de abuso, mas entre homem e mulher, ainda mais pensa se a mulher é a superior. Eu já ouvi várias vezes, eu não vou receber ordem de mulher. Então, assim... Sei muito bem como é que é isso. Então, vocês devem saber mais do que eu, mas eu digo, se eu, na minha área, enquanto mulher, se eu apresento a minha pesquisa e falo que é magia sexual, eu recebo piadinha, eu recebo cantada nada a ver... É cultural, né? É uma coisa cultural brasileira da mulher não poder estar num status acima do homem, né? Eu passo por isso na minha vida profissional. Dentro da magia que deveria ser diferente, deveria ser desconstruída, a coisa acontece de maneira ainda pior. Então, eu acho que Babylon, ela é uma figura muito plástica em Telemann, no sentido de que ela abarca, pela significação grupal que é dada a ela, no sentido da união estática com o todo, no que a Babylon embarca tudo, embarca todas as dissidências e tudo mais, eu acho que ela acaba se tornando, na contemporaneidade, uma figura inclusiva, né? Por isso, ela é um horizonte mítico que permite um estar no mundo, entende? Né? Para pessoas que o estar no mundo estava em crise, digamos assim. Estava doente, no sentido de que a existência não lhe dava o suporte necessário, digamos assim, né? Mas eu acho que também achar que Babylon engloba todo mundo é mentira, no sentido de que também há apropriações de Babylon que são totalmente contrárias ao que Babylon representaria cosmologicamente, no sentido que daí vem contradições e tudo mais, no sentido de que Babylon também pode estar sendo posta como uma bandeira para a intolerância,
É intolerância de gênero, intolerância, enfim, de formas muito generalizadas de intolerância, mas eu acho que a questão de gênero é mais gritante aí, principalmente pela própria organização do sistema mágico, né? E eu acho que os homens idolatrarem Babylon e acharem que as mulheres têm que ser iguais a Babylon também não é nesse sentido. Eu acho que ela é uma figura mítica, ela não é algo para ser copiado. É a mesma coisa, Exatamente. tipo, de Jesus, sabe? Ninguém vai copiar Jesus e se crucificar, entendeu? Não tem muito cabimento. E infelizmente essa visão que chega no primeiro instante pra gente. Sim, e eu Então, acho por isso que afasta a mulherada, né? Porque, então, tipo, eu não quero entrar em nenhuma instituição ou em nenhuma ordem para ser, por exemplo, ser objeto sexual de ninguém. eu acho que o grande preconceito que as pessoas têm com o Telema, principalmente as mulheres, eu digo não os homens, porque se você falar para qualquer homem, eu tô numa ordem iniciática, papapá, pipipi, os caras é forma de status, é forma de poder. Então tá tudo certo, o cara pode ser um cara nada a ver, ele pode machucar várias pessoas, fazer coisa que não deve, ser irresponsável, que eu acho que Telema tem uma questão da responsabilidade com o outro, eu acho que faz o que tu queres não é uma questão, tipo, faz o que você quer e tchau. A questão não é essa. Mas é mais uma apropriação de si, da sua própria vontade, e vontade no sentido da sua individualidade, do que necessariamente irresponsabilidade para com o mundo, para com o próximo. Então, assim, você vê isso e aí você pega todo esse imaginário que os homens têm sobre Babylon e sobre o que as mulheres têm que ser, esse dever ser dentro da ordem, e vira uma sucessão de questões de poder assimétricas, vira uma questão de machismo, de abuso, e assim, as mulheres se afastam, falam, por que eu vou olhar para essa deusa tá me chamando de prostituta? Tipo, com todo o estigma social que a gente tem acerca da prostituta, das mulheres que trabalham com sexo e tudo mais. Então, assim, eu acho que é diferente da gente ver, por exemplo, com a deusa tríplice, que às vezes é a mesma questão que está sendo trazida, mas ela não tem essa mesma roupagem e aí atrai, porque é o sagrado feminino. Mas o que Babylon traz, a celebração da subjetividade no corpo, essa transformação contínua do corpo, de si, do mundo, que é o que Babylon exige, Exato. Não é o profano, você entende? É a história, é agir na sociedade, entende? Não é Mas ainda é muito tabu. Ainda é Mas muito tabu. exatamente, porque se você trata em questões sexuais, por ser um tabu social, não é bom, mas o sagrado feminino que todo mundo fica rodando, girando numa roda e celebrando o nome da deusa, é aceito socialmente. Então, assim, a gente tem uma série de questões aí que não é somente a magia em si, entende? Enraizado ali na sociedade, é a questão da objetificação mesmo da mulher, Sim. do machismo, e a forma como as pessoas veem de forma totalmente errada Telemann, e de como Sim. muitas pessoas passam a ideia errada de Telemann, né? Sim. Se justifica, não faz o que tu queres, mas não entendeu, né? A pessoa que se justifica, não faz o que tu queres, para fazer o que der na cabeça dela, né? O que ela acha que é certo, ela não entendeu nada. Ela tem que voltar lá para o probatório, no caso da AA, e começar, aliás, ela tem que voltar lá no período estudante, porque aí sim, né, começar do zero para ver se ela entende o que realmente significa, né? Entender-se, entender a própria essência. Não entendeu nada. E se a gente para pensar, o próprio Crowley, apesar de ser um homem de seu tempo, a gente também não pode endeusar o Crowley só porque ele é o profeta do erro. Ele tem todo um histórico de machismo que ele fez com as mulheres escarlates. Errou muito. Nossa, ele é o profeta, mas ele errou muito.
Mas se pôr como eu sou, e os outros não, eu acho que isso, dentro da filosofia de Telemann, é muito contraditório, né? O homem e sua obra, sabe? Porque Telemann, apesar da gente pensar nos contatos extra-humanos, foi uma construção humana, né? No sentido de que são Sim. homens que constroem, né? E esse silenciamento das mulheres, que foram centrais para a produção de Telemann, é muito sério, né? Então, assim, por exemplo, eu fico pensando a Steph Grant, que era a companheira do Kenneth Grant, o trabalho artístico dela é fenomenal. Ela tem questões muito interessantes, mas cadê ela? Saca? Então, assim, são coisas que eu fico pensando e, tipo, para mim não é muito. Eu não posso dar uma resposta fechada para vocês, porque eu acho que é muito complexo. Eu acho Mas que é muito complexo mesmo. são coisas assim que eu não posso falar. Ela é machista. E acabou. Entendeu? Porque tem pessoas revendo esse machismo. Tem mulheres não binárias, tem mulheres cis, mulheres trans, que estão repensando essa questão. Entendeu? E ainda bem, viu? Ainda bem. Ainda bem que está evoluindo nessa parte, Saulo. Está trazendo exatamente para a nossa atualidade, porque há um ranço de tentar vivenciar o que era vivido pelo Crowley, Sim, sabe, no século XX, sim, concordo. sabe? É aquela questão de não atualizar, achar que a coisa está cristalizada no meio do tempo e que aquilo não precisa mudar. Mas os tempos são outros, as Sim, reivindicações são outras. Senão não e tem que existiria uma acompanhar. missa queer, uma missa feminino centrada. Não, você entende? Isso é muito sintomático. Então eu acho que eu, pelo menos enquanto pesquisadora, para mim é muito importante essas mudanças, por isso que meu trabalho tem uma parte histórica muito grande, né? Eu acho importante Sim, a gente tentar entender, posicionar o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que Crowley, para mim, ele é muito nova era, e inclusive ele se expandiu na nova era, a Telemann se expande na nova era, que é a década de 60 e tal, que começa a ir para outros lugares e tudo mais. Ele também, para a atualidade, ele precisa ser repensado, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tá de frente, a gente precisa pensar com olhos críticos, independentemente se a gente faz parte desse espaço ou não, né? Então, eu acho que tanto vocês como praticantes de Telemann, quanto eu, enquanto posição de pesquisadora, nós temos olhares diferentes, mas a gente tem que repensar. A gente sempre tem que repensar as coisas. Porque esse imobilismo não faz sentido. exatamente. Mas está vindo aí uma geração que já está começando a trabalhar isso, sabe? Já está começando a abrir a mente para coisas novas, sabe? Principalmente mulheres, Sim, mas eu acho que sabe? isso é central. Eu acho que é um trabalho que muitas vezes, claro, homens têm que fazer parte desse trabalho, tem, porque eles têm que repensar as próprias atitudes e tal. Eu acho que não adianta nada você fechar um círculo de mulheres e porque vai continuar o machismo, vai continuar o Sim, androcentrismo e tal. sim, Mas eu acho que esse espaço tem que passar também pelas camadas marginalizadas dentro desse espaço, né? E, por exemplo, eu acho que a presença de pessoas trans tem que aumentar. Por exemplo, eu só conheço uma pessoa, que é uma amiga minha, que está na A, mas assim, ela diz, eu não conheço mais ninguém. E é difícil. E assim, até onde eu saiba, ela fala que eu não sei se ela pode usar soror, institucionalmente falando, sabe? Então, assim, é muito sim. difícil para quem tá junto não ser reconhecido como porque tem essa, né? Então, assim, eu acho que é sempre uma conquista, é uma conquista dentro da conquista, então não é diferente das conquistas que a gente tem no plano profano, digamos assim, sabe? Eu acredito que a nossa militância, ela não pode estar descolada do que a gente acredita religiosamente, do que a gente acredita, do que a gente prega por aí, sabe? Eu acho que se a gente pensar.
eu não vou misturar política com a minha religião e deixar o cara pisar na sua cabeça, tem alguma coisa errada. Pelo menos para mim, por exemplo, eu não largo a minha militância nos meus textos, na minha caminhada acadêmica. E se alguém falar alguma coisa, eu vou falar, que bom, porque faz parte da minha proposta, entende? Eu sou mulher, eu já estou eu já estou com um posicionamento político dentro da academia, entendeu? Então, assim, tá bom, eu sou branca, eu sou de classe média, claro, eu tenho privilégios, mas eu sou mulher. Então, assim, isso já me traz outras coisas, né? E eu acho que nós, como mulheres e outras pessoas, as pessoas não binárias, as pessoas trans, a gente precisa ter essa coisa. E mesmo as questões racializadas e tal, você só vê pessoas brancas quase em Telemann, então, assim, e pessoas de classe média, então, assim, tudo isso precisa ser repensado, né? Com certeza. Tudo que você está falando é muito importante, sabe? É uma coisa que nós, assim, dentro da ordem, nós mulheres dentro da ordem, a gente conversa muito, a gente troca muito essas informações. Porque uma das formas de militância em Telemann, pelo menos para nós mulheres, é o trabalho, sabe? Então, nós temos que escrever mais, nós temos que, tipo, fazer o que a gente está fazendo aqui, sabe? Porque é a forma que a gente consegue ganhar um espaço com essa, consegue ganhar um reconhecimento e mesmo respeito, sabe? E porque existe uma questão da militância também que a gente vê que ela é muito teórica. E isso não gera resultado nenhum a não ser treta, essa é a grande verdade, sabe? Então, acho que a melhor forma é exatamente garantir o seu espaço promulgando a lei, mas de forma, ou melhor, através do trabalho mesmo, sabe? Sim. São passinhos de formiguinha, sabe? Mas é algo que vai ficar. O importante é isso, sabe? Não é dar um boom e de repente sumir, não. O objetivo é que continue, sabe? Que permaneça, que vá crescendo aos poucos, sabe? Criando raízes mesmo, sabe? Essa que é, vamos dizer, a nossa batalha. Só que somos um exército muito pequenininho, como você falou. Então é isso, é complicado mesmo. É um assunto, por isso que é muito importante ser dito, porque é complicado. Somos um exército pequenininho e assim, mas um exército pequenininho está começando a fazer barulho, né? Então, assim, como a gente está começando a fazer esse barulho e como a academia, por exemplo, no caso da Beatriz, está olhando para a gente, não só a Beatriz, a gente tem, né, mais pesquisadores, pelo menos fora do Brasil, a gente tem outros pesquisadores, mas aqui no Brasil a gente tem a Beatriz, que é mulher, que está desenvolvendo uma pesquisa muito bacana, né, em Telemann. Então, assim, a gente é um exército pequenininho que está fazendo barulho e que a gente quer que esse exército pequenininho cresça, né? Tem muita mulher que tem, sim, no fundo, vontade de entrar para a Telemann e até conhecer uma Telemann diferente dessa Telemann machista que a gente está aí acostumado a ver, né? Então, assim, é muito importante essa questão tanto do nosso trabalho de formiguinha, né, mano? Quanto do trabalho da Beatriz, quanto dessa coisa da gente estar aqui discutindo, conversando e colocando, né, a força da mulher na frente. Exatamente. Bom, Bia, para finalizar, você gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi abordado? Falar de algum projeto seu que está em mente? Olha, gente, eu tenho assim, eu estou escrevendo alguns artigos, né? Meu trabalho é mais acadêmico, então eu trabalho muito, meu trabalho é pela escrita, né?
e às vezes pela comunicação, em alguns congressos e tal. Mas eu tô sempre assim, em algumas apresentações do Calem, ou aparecendo alguém, se vocês quiserem me seguir no Instagram, o pessoal, posso passar, ou quiser conversar comigo, eu sou uma pessoa, tipo, muito acessível, ninguém vai, não vou chegar e falar assim, não vou falar com você, tá? E assim, eu só quero dizer que a minha pesquisa, como eu já disse antes, é uma perspectiva sobre o que eu observo e sobre como eu me relaciono com vocês telemitas, né? E que eu não estou aqui para fazer uma caricatura do telemita, tá? Nem fazer assim aquela coisa, tratar vocês como rato de laboratório, sabe? Tipo, eu consegui a informação que eu queria, então tchau. Eu faço questão de manter contato com as pessoas que eu converso e tudo mais, então assim, eu agradeço quem me ajuda muito com material, com conversa, com me ceder entrevista e tudo mais, porque é muito importante para mim e para o meu trabalho. E eu acho que é sempre uma negociação, né, gente? Eu trago vocês para o mundo acadêmico e vocês me trazem para o mundo de vocês, né? Então, assim, mas a gente pode tornar isso simétrico, a gente pode tornar isso uma conversa agradável, não eu com um caderninho no fundo escrevendo e vocês ali olhando, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito a vocês terem me acolhido nesse espaço, em Telema, mesmo eu não sendo praticante de magia, às vezes eu fico meio, o que é isso e tal, mas eu agradeço demais tipo, eu agradeço muito que mulheres estão vindo me procurar e estão gostando do que eu estou escrevendo e estão achando que é relevante, traz impacto para a vida, porque para mim, a minha militância enquanto mulher não está dissociada do meu trabalho acadêmico, e eu não acho que só porque vocês são telemitas e eu não sou, que a gente não pode trabalhar juntas, porque eu acho Sim, que a é uma gente questão precisa trabalhar juntas. eu acho que é uma Acho questão que que é isso. transcende Telema, porque é uma questão social, é uma questão da gente não ser ouvida, da gente sempre ser posta em segundo plano e a gente não ter voz social. E eu posso utilizar da minha voz, mesmo que minúscula na academia, né, para trazer alguma coisa, para mostrar esse problema e para expor, né? A gente não pode calar a boca de achar que estuprador tem que estar na ordem e a gente tem que ficar quieto, de que pessoa de má fé faz as coisas e a gente não pode falar nada. Então, assim, a gente tem que usar essa força babalônica que a gente tem dentro da gente para mudança. E, tipo, quando eu falo em mudança de corpo, é isso, entendeu, gente? É todas essas relações que a gente trava com as pessoas e que mudam nós mesmos e a forma que a gente entende o mundo, né? O mundo não é dado, o mundo é construído, tá? Essa é a minha mensagem para vocês, por mais que seja abstrata. Deixei aí um... Mas é Não, não é isso, nem um pouco sabe? abstrato. Pode ficar tranquilo. A gente se Você entendeu está muito falando bem. aí Tá? que sua imagem minúscula na academia por enquanto, né? Porque para a gente a sua Sim. imagem é muito expressiva, é muito importante. Você, como mulher, e está tratando um assunto tão importante para a gente. Sim. E Agradeço, eu Beatriz, pela disponibilidade. Muito obrigada. E com certeza a gente vai querer outros bate-papos assim, né, Soro? Com certeza. Com certeza. E estamos à disposição também, no que No puder seu ajudar. Eu que agradeço, viu, gente? Eu agradeço muito o espaço e vocês terem me convidado. Fiquei muito feliz com o convite, viu? E eu espero que a gente consiga ter outros processos de troca. Com certeza. Com Com certeza. certeza. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. De obrigada. novo. Pessoal, vamos ficar por aqui. Se gostaram,
deixa sua curtida no vídeo, assinem o canal, e a gente vai deixar alguns dados da Beatriz, alguns trabalhos para vocês acompanharem. Vou fazer propaganda também para o público feminino, que temos um grupo de Zap para mulheres. E quem quiser, eu também vou deixar o contato, que também vou deixar o link do Instagram, Telema para Mulheres, vocês entram em contato comigo pelo direct, que aí eu mando o link do grupo, porque eu não posso deixá-lo aberto por questões, de segurança mesmo. E é isso, gente. Um abraço a todos. 93. Abraço, 93. Tchau, tchau.